Você tem dificuldade de desenhar provisórios para impressão 3D? Acha que é muito difícil e só dá para fazer isso aí em softwares caros? Então esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou te explicar como fazer um provisório sobre um preparo, outro a partir da anatomia do próprio dente e como você faz para já deixar uma abertura para capturar um provisório em caso de exodontia, implante e provisório imediato. Bom pessoal, qual a ideia do nosso vídeo de hoje? Esse vídeo ele vai falar sobre a confecção de dois tipos de provisórios utilizando um software gratuito que é o MatchLink. Eu já tenho no canal um outro vídeo explicando como que a gente faz para baixar o MatchLink. Quando a gente baixa e abre o nosso computador, a gente chega nesta tela, né? Então aqui eu já estou partindo da tela do computador, do software aberto, e se a gente quiser então trabalhar com escaneamentos que estão dentro do software de aquisição do Match, ou seja, eu tenho o scanner da Match, fiz a aquisição, ele já vai aparecer então na minha linha do tempo e eu consigo trabalhar diretamente a partir desse arquivo. Mas, se você não tem o scanner do Match, que nem algum outro caso que tu possa trabalhar com outro scanner, eu tenho lá o scanner da Dexys, eu tenho o scanner da Straumann, eu tenho o scanner, enfim, da Sirona, existem vários outros scanners. Então a gente trabalha, faz a aquisição do arquivo a partir do software da própria empresa, né, do scanner que a gente tem, e importa aqui para a aba do Match. Então como que a gente começa? Inicialmente a gente faz, se você não tem um caso cadastrado, a gente vai na aba superior direita, novo caso, e cria um caso, coloca o nome. Nesse caso eu já criei o provisório do canal, né, o provisório aqui para a gente trabalhar. Cliquei e a gente vai para uma aba então, onde aparece o nome do nosso caso. Basicamente a gente usa o nome do paciente, enfim, e a gente precisa, para que o software entenda qual trabalho que a gente vai fazer, cadastrar no nosso formulário o tipo de trabalho que a gente precisa. Então, nesse caso, a gente vai iniciar trabalhando com um provisório sobre preparo no dente 12. Então, a gente faz o quê? A gente clica então no dente 12. Quando a gente não está com ele clicado, ele fica cinza, né, as opções de tratamento. Quando eu clico no dente, ele me abre as opções de tratamento. Nesse caso, a gente vai fazer uma coroa, então a gente pode fazer anatômico, para utilizar qualquer tipo de material. Escolhemos então, enfim, um compósito e posso colocar uma cor A1. É importante a gente cadastrar um tipo de trabalho. Não que necessariamente a gente vai desenhar para fazer um definitivo, um provisório, enfim, mas a gente precisa cadastrar aquele tipo de trabalho que a gente vai fazer. Ao lado então da aba de formulário, a gente tem uma aba de visualizador de arquivos. Então a gente clica e nesse caso eu ainda não tenho nenhum arquivo. Eu vou importar um arquivo que eu já pré-selecionei para a gente poder trabalhar. Então como que a gente faz? A gente vai nessa abinha, nesse clips, né, de anexar. Então ele vai abrir uma pasta dentro do nosso computador. Eu vou aqui para, no meu caso aqui na área de trabalho, onde estão os arquivos que eu vou trabalhar. Cliquei e ele me abre as opções de trabalho. Então, na verdade são arquivos que eu já tinha escaneado, nesse caso um scanner do Match, e eu clico em todos esses arquivos e abro eles então no nosso visualizador de arquivos. Então aqui então os trabalhos que a gente vai fazer. A gente tem a parte superior então com o dente preparado e a parte inferior então com o antagonista, para a gente poder ver como que a gente vai trabalhar. Bom, a partir disso a gente vai então nos nossos aplicativos aqui em cima, né, que eles aparecem em todos os aplicativos que a gente baixou. Se você não tem ainda baixado qualquer aplicativo que queira trabalhar, na aba esquerda a gente tem uma aba de AppBox. A gente clica e vai procurar então o aplicativo que seja importante para a gente fazer o nosso trabalho. Nesse caso, a gente vai trabalhar com um aplicativo de temporários, né, de dentes temporais. Eu estou procurando aqui o nosso arquivo, a gente tem sprints, design, enfim. Nesse caso aqui eu já tenho o nosso aplicativo, né, instalado, então a gente não tem necessidade de baixar. Eu vou então entrar novamente no meu caso, vou em cima no Temporaries e ele vai abrir o aplicativo. Após isso, ele abre uma aba onde ele nos possibilita abrir a página da web da Match, onde ele vai explicar como que o aplicativo funciona. No nosso caso, a gente vai continuar trabalhando e a gente escolhe quais arquivos a gente quer trabalhar e qual tipo de trabalho que a gente vai fazer. Nesse caso, eu tenho um dente preparado, que seria o dente 12, e a gente vai colocar então aqui abaixo para o nosso software entender
qual arquivo que a gente vai trabalhar. Escolhemos então aqui um caso da mandíbula, então, que seria o antagonista, e da maxila, o caso que a gente vai trabalhar, e dá o confirma. Está aqui então o nosso arquivo aberto. A gente clica na aba lateral quando a gente quer visualizar ou não visualizar o nosso arquivo. Às vezes, para a gente trabalhar com a linha de margem, é melhor a gente não ver o arquivo antagonista. Então a gente minimiza então esse arquivo. E nesse momento a gente vai desenhar a linha de margem. Então como que isso funciona? Nessa aba lateral a gente tem então uma aba de criação manual, onde a gente vai clicar ponto por ponto a margem final do nosso provisório. E existe uma criação automática, que dependendo então se a linha final do término do preparo for bem desenhada, bem preparada, e o escaneamento for bem feito, ele consegue automaticamente já ver a linha de margem. Então a gente pode, vamos pensar aqui, se a gente fosse fazer ele automaticamente. Eu clico então na borda e ele automaticamente desenha. Nesse caso, em alguns lugares o software não entendeu onde é o fim do nosso preparo. Então, como que a gente faz? A gente pode consertar. A gente vai melhorando, né, o fim desse nosso preparo. Se em algum lugar a nossa linha ela é muito longe, uma bolinha da outra, a gente clica, cria uma nova bolinha e vai melhorando, então, o término do nosso preparo. Além disso, a gente tem outras formas de visualização, né, onde a gente pode ativar o modo de malha, a gente consegue ver o modelo com a malha, às vezes nos facilita, né, no nosso desenho, na nossa delimitação do preparo. A gente pode também ver sem a malha e a gente pode ver ele colorido e colorido com a malha. Outra forma de exibição seria o modo de exibição da curvatura, ou seja, o software ele mostra onde a gente tem curvaturas positivas e negativas. Se a gente clicar aqui, a gente consegue visualizar a partir de cores o término do nosso preparo. Então ele mostra aqui em avermelhado quando a gente tem uma curva positiva e azulado uma curva negativa, né? A parte externa ou a parte interna dessa curva. E em alguns momentos ele nos ajuda então a nós fazer essa delimitação desse nosso preparo. Após isso a gente dá um next ou essa flecha azul do lado direito e o nosso software então ele nos mostra e nos dá uma opção de dente, de uma anatomia já pré-configurada do dente. Eu vou vou mudar aqui então o formato para a gente tirar a malha e a gente consegue então, a partir, clicando o botão da direita, modificar então a posição desse dente para que o software então consiga desenhar um dente mais adequado para esse espaço. A gente pode também mudar as configurações aqui para aumentar o tamanho e também para isso a gente pode usar atalhos de teclado, como Shift, nos ajuda a fazer as nossas modificações no dente. Após isso, a gente tem alguns toques que a gente pode ajustar posteriormente com a escultura ou deixar com que o próprio software ajuste então esse contato com o antagonista. Vamos dar o Next e o nosso software então nos mostra o dente desenhado a partir da margem que a gente pré-configurou. Após isso, ele abre uma aba de escultura. Então, se a gente vê alguns lugares aqui, a gente consegue visualizar que tem algum toque. Eu posso então diminuir ou aumentar. Clicando então nesse número 2 aqui, seria para diminuir um pouquinho esse toque. Ou se eu quiser aumentar, né, a gente pode mudar a intensidade e o tamanho desse nosso pincel, aumentar algum toque que eu queira aqui nessa região, enfim, bem interessante. Né? E esse número 3 a gente faz uma suavização, onde a gente consegue melhorar esses contatos ou né, com o dente antagonista. Após isso, então, se a gente acha que está adequado, a gente dá esse último clique né, embaixo, no lado direito da tela, e salva então esse nosso provisório. E o nosso provisório então está aqui pronto na nossa aba de trabalho. Uma outra coisa que é interessante, então, quando a gente termina de desenhar o unitário, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer uma perfuração, né, um conduto que a gente possa já deixar antes da impressão, antes de fresar o dente, para que a gente possa, numa possível extração e colocação de implante, já capturar esse dente, então facilitar, a gente não tem que gastar ele durante a cirurgia, já deixa um canal bem certinho para que ele possa capturar. Se o caso for uma cirurgia guiada, a gente pode utilizar então já um implante, né, como um
um guia para que a gente faça essa perfuração bem no lugar certo, para que a gente facilite mais ainda o nosso trabalho. Então, onde que normalmente eu faço isso? Eu entro no app Design e eu escolho então nesse app quais arquivos que eu vou trabalhar. Então a gente vai pegar aqui o nosso dente Temporaries, eu deixo a maxila junto para a gente poder ter ideia, né, de onde é que é, e confio. A partir disso, então a gente tem o dente provisório e a maxila que a gente vai trabalhar. Podemos diminuir essa maxila e como que a gente pode fazer esse conduto? A gente pode gerar um cilindro, né? Então se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu mando para vocês o arquivo, né, desse cilindro, que nos facilita bastante. No meu caso, eu já desenhei esse cilindro, já deixei na minha área de trabalho, e como que a gente importa na área de trabalho mais um arquivo nesse caso? Eu vou aqui embaixo, né, que tem essas três opções, a opção do meio, eu clico, e ele vai me abrir então a minha aba do meu computador, a aba do meu computador. Eu clico no cilindro e em abrir. O que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar o cilindro, então, para a gente poder trabalhar. A gente vai fazer como? A gente clica nessa modo de transformação, que é para a gente movimentar o cilindro até a posição ideal. Clico no meu cilindro, confirmo e vou movimentando até ele ficar bem próximo do meu dente. Nesse caso, então, eu propositadamente já trouxe um cilindro um pouco maior para a gente mostrar que a gente pode diminuir também dentro do app o tamanho desse cilindro. Então a gente vai aqui nessa aba de escala e a gente pode então diminuir o tamanho dele conforme o tamanho do nosso dente. A gente diminui e dá um OK. O cilindro já fica mais ou menos do tamanho que a gente tem que trabalhar. Depois disso, a gente vai para essa aba que tem aqui uma tesourinha, clica, e a gente tem uma coisa que chama de operação booleana. O que é uma operação booleana? Eu vou fazer esse cilindro, o espaço onde ele está passando dentro do meu provisório, para que o dente se torne oco nessa região. Como que a gente faz? A gente clica então operação booleana, e nessa do meio é a operação de cortar. A gente clica em cortar e ele abre duas opções. Qual o arquivo que vai ser cortado e qual que vai desaparecer, que vai gerar um espaço. Então, qual arquivo vai ser cortado? O nosso provisório, a gente puxa para cá, e qual que vai desaparecer ou gerar o espaço. E a gente clica aqui e confirma. O que vai acontecer? Ele gera uma nova malha com o buraco. Vamos minimizar então os dois primeiros arquivos e a gente consegue visualizar então esse buraco, né? Que a gente pode então utilizar esse provisório como um meio mais fácil de a gente capturar então, durante uma cirurgia. Dá o confirmo. Se tiver algum outro arquivo, ele pode sobrescrever ou exportar numa outra forma para a gente que salve o arquivo antigo e esse novo arquivo. O outro tipo de provisório que a gente faz é a partir da anatomia do próprio escaneamento que a gente tem. Então eu vou mudar aqui no nosso formulário, eu estava no visualizador, eu vou até o formulário. A gente vai então aqui no lado contralateral para a gente usar a anatomia do dente. Então a gente clica no dente 22 e 24 para ser então como se fossem coroas. Vou botar então como coroas de silicone, enfim, pode escolher qualquer tipo de material. E o dente 23 a gente pode colocar ele como um ponte, na cor, silicone, sem no shade, né, sem cor. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar exatamente a cor que a gente cadastrou, isso é só por uma questão de formulário. E do lado direito dele, aqui a gente tem então como colocar que os dentes serão unidos. Para que a gente quer isso? A gente quer criar um provisório, como se a gente fosse extrair o dente 23 e fazer um provisório apoiado em 22 e 24. Salvamos e depois que a gente salva, então a gente vai lá no mesmo app, né, de Temporaries e a gente faz da mesma forma, utilizando então coloca a mandíbula, né, na região da mandíbula e a maxila na região da maxila. Confirma e a gente tem então novamente o nosso caso. Só que diferente da outra vez que a gente fez um unitário, agora a gente vai fazer a delimitação dos três dentes. Primeiramente, a gente clica então no 22, a gente pode fazer um por vez, então a gente faz o 22, clicamos aqui, vamos minimizar então a mandíbula para ser mais fácil, clicamos no 22 e ele, aqui nessa aba, quando ele está clicado aqui do lado direito, ele vai automaticamente gerar então
tamanho do nosso dente. Em alguns casos, nesse caso ele marcou só a parte vestibular do dente. Quando isso não marca, a gente pode ir nesse pincelzinho, terminar de marcar como que o nosso dente vai ser. Aqui, por exemplo, tem uns lugares que eu passei. Eu clico no pincelzinho do lado e vou removendo os excessos de marcação. Vou para o dente do lado, vou marcar então o dente 23. Então ele marcou adequadamente. Vou para o 24, ele também marcou. Se eu clico mais de uma vez, ele pode nos ajudar, né, nessa marcação. Porque talvez um pouquinho aqui que a gente tira do excesso e vamos então dar o Next. A gente então vê os términos dos preparos que o software deu, então essas linhas verdes que tem aqui, né, a partir da marcação que a gente fez de cada dente, dá o Next. E ele mostra então os 3 dentes e a aba de escultura, como eu mostrei no unitário, né, que a gente pode melhorar. Então, alguma coisa, ver se essa região, por exemplo, falta um pouquinho de material, a gente dá uma esculpida, enfim, aí vai dar o gosto de cada um. Vamos dando o Next. O software então mostra os 3 dentes que foram desenhados, então unidos para a gente fazer um provisório. A gente pode então fazer algumas edições, né? Se a gente for editar nossos conectores, ele nos mostra aqui a posição de cada conector. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais escondido, né? Um pouquinho mais para a região palatina. Ele nos mostra então como que o nosso provisório fica. E para a gente terminar, a gente clica então nesse azul, né, para terminar o dentinho e salva. Ele, como já tem um outro projeto, ele pede para a gente se quer substituir, a gente confirma e o nosso provisório então aparece pronto aqui no nosso visualizador de arquivos, então, como é um provisório de 3 elementos. Bom pessoal, essa é uma forma fácil e rápida de a gente fazer um provisório para trabalhar então no nosso dia a dia. Esse provisório ele pode ser impresso, ele pode ser fresado, a gente pode ter uma impressora no nosso consultório e fazer isso tudo em home. A gente mesmo desenha, imprime, dá acabamento. Claro, isso dá trabalho, mas isso facilita muito a questão de fluxo, questão de facilidade e agilidade. Se ainda ficou alguma dúvida sobre como fazer esse tipo de provisório, escreve nos comentários, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para que receba as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Até mais!